Boa tarde, meus queridos, boa tarde, meus amados, em especial, boa tarde a todas as meninas aqui do grupo que me foi solicitado fazer esse estudo, né? Compartilhar com vocês essa reflexão, esse estudo da mulher adúltera, né? Que fala aqui na palavra de João 8. E é um estudo muito bom de se fazer, né? Tem vários ensinamentos, né, nessa palavra. Nós temos ali o comportamento dos escribas, né, fariseus, aqueles acusadores, o comportamento da mulher e o comportamento maravilhoso de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher adúltera, essa mensagem de João 8. E eu vou falar algumas coisas do que eu entendo, né, dessa passagem. Depois, se vocês quiserem comentar, falar algo também do que vocês entendem, do que vocês acham, me corrigir em algo que vocês acharem que não está certo, o meu parecer sobre o assunto, né, enfim. Nós vamos ler aqui a passagem. Em João 8 fala assim: a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, querido, dessa passagem de João 8, nós tiramos muitas lições aqui, né? Primeiro, Jesus estava lá no monte, Jesus estava em oração e a mulher estava no próprio ato, né? Aquela mulher, como outras pessoas também poderiam estar pecando, né? Como nos dias de hoje também não é diferente, né? Enquanto uns oram, outros satisfazem o desejo da carne. E Jesus desceu do monte, estava lá ensinando na sinagoga e chegou os fariseus que pegaram aquela mulher no ato. Imagino que eles devem ter pego ela com a violência até e levado ela até um pouco despida até aquele lugar e expôs toda a vergonha daquela mulher, né? E eles estavam cheios da razão, porque eles tinham pego ela no ato, né? Eles não tinha como ela negar, porque eles pegaram ela ali, praticando o adultério. Então foram com toda aquela pompa, toda aquela razão até Jesus, porque eles sabiam que na lei de Moisés era morte na certa, era apedrejamento, não tinha conversa, né? Mas eles sabiam que Jesus não era a favor da violência, mas Jesus também não poderia falar contra a lei de Moisés. Daí Jesus, na sua infinita sabedoria, né? Maravilhosa sabedoria. E eles também queriam pegar Jesus, né? Queriam intimidar Jesus de uma certa forma. Pensaram assim, agora eu quero ver como que é que ele vai se sair mediante a isso, né? Nós pegamos ela no ato, então ele não vai ter como sair dessa. Mas Jesus, maravilhoso, sábio, escrevendo ali, né, no chão, e eles ali questionando Jesus, e aí, né, nós pegamos ela no próprio ato, e Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus pegou bem na ferida, né? Jesus somente com essa frase constrangeu eles de uma maneira, né? Que eles ficaram ali envergonhados, sabiam, né? Na verdade, eles sabiam que Jesus tinha o poder de saber dos pecados dele, de todos os pecados ocultos, porque Jesus já havia feito, né, um paralítico andar e ali perdoado os pecados daquele paralítico em Lucas 5:21, se não me engano.
E ali todos questionavam, né, quem é ele que pensa que é Deus? No coração deles, né, os escribas e fariseus ali murmuravam, questionavam quem ele pensa que é, né, algum Deus para perdoar pecado. E Jesus disse que é mais fácil falar para o paralítico levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados, né? Então, eles já sabiam que Jesus tinha esse poder de conhecer o íntimo, o oculto, a mente, né? Saber os pecados cometidos, saber o que eles estavam pensando. Então, eles não iam nem questionar nada ali quando Jesus falou aquilo. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Foram todos, saíram devagarinho, né, com medo ali de qualquer um que se levantasse para jogar uma pedra podia ter o seu pecado exposto. Então, o que a gente aprende com isso, né, querida? A gente aprende que a gente não deve acusar, né, a pessoa que está no erro. Nós não podemos expor a vergonha do pecado da pessoa, porque muitas vezes a gente está com os nossos erros, né? Também está em falha e está julgando o irmão, mas nós devemos ter humildade, compaixão, né? Misericórdia, como Jesus teve naquela mulher. E nós não podemos apontar o dedo e julgar, né, querido? Nós precisamos orar, aconselhar, amar, porque a gente vê que lá na palavra também de Gênesis, né, em Gênesis, se não me engano, Gênesis 9, fala sobre Noé e o filho de Noé, né? Noé acabou tomando muito vinho, se embebedou, ficou nu na sua tenda e o filho dele entrou, pegou ele nu e expôs a nudez do pai, né? Foi chamar os irmãos para ver as vergonhas ali do pai e os irmãos não quiseram ver, entraram de costa, né? Com uma capa, uma túnica e nem olharam, né, a vergonha do pai. Eles cobriram o pai deles e não expuseram o pai. Então esses dois foram abençoados, né? Que foi Sem e Jafé. Enquanto Cã, que expôs a nudez do pai, foi amaldiçoado ele e toda a geração, né? Então a gente vê que nós não podemos expor a vergonha do nosso próximo, né? Nós precisamos cobrir, orar, aconselhar, né? Não expor, né? A gente não pode apedrejar, não pode expor a pessoa ali a vergonha ao público, porque a bênção que Jessé recebeu por cobrir, né? Por não expor a vergonha do pai, foi muito grande, enquanto também a maldição sobre a vida de né? Canaã foi muito terrível para ele e todas as gerações. Então a gente aprende aqui, né, que com o que Jesus fez com esses fariseus, com esses escribas, né? Jesus não precisou agir, né? Com uma frase de muita sabedoria, o Senhor corrigiu, não só, né? O Senhor não, aquela palavra, essa palavra não é só, não diz só a respeito da mulher adúltera, mas diz muito sobre nós, sobre os fariseus, sobre os escribas. Nós precisamos estar sempre buscando muita humildade, buscando de Deus, né, amor, buscando ter o amor de Jesus, a empatia, a compaixão, né, perguntar o que Jesus faria na situação quando nos chegar algo desse tipo, não sair falando para aos quatro ventos e expondo o pecado do irmão, né? E Jesus falou isso, todos foram embora. E a mulher ficou ali e o Senhor falou, né? Cadê os seus acusadores? Nenhum te acusou? Ela disse, não, Senhor. Então Jesus falou, também não te acuso, eu não te condeno, né? Mas os seus, eu te perdoo, vai, não peques mais. Então, quando Jesus falou para ela, perdoa, vai, não peque mais, o Senhor não estava dando ela ali uma carta branca, né? Achando que foi bonito o que ela fez, ou que aquilo não tinha punição, enfim. Jesus estava ensinando para ela que, para nós todos, que ele perdoa o pecado e nos oferece a oportunidade, nos dá a oportunidade de um novo recomeço, né? De ser escrita uma nova história em nossa vida. Então o Senhor estava dando para ela uma nova oportunidade de um novo recomeço, não estava passando a mão no erro, não. O Senhor simplesmente, com o teu amor, a tua misericórdia infinita, estava dando a ela a oportunidade de recomeçar, como dá a todo
pecador, né? A todos nós, quando nós pecamos, nos arrependemos e não voltamos à prática daquele pecado. Eu creio que quando aquela mulher ali, né, se sentiu protegida por Jesus e ele falou, vai, não peques mais, que ela nunca mais teria pecado, coragem de cair nesse erro, nesse pecado, né, queridos? Porque quando a gente ama a Cristo, a gente não quer decepcioná-lo, nós queremos agradá-los a cada dia mais, ser mais obediente. Então, acho que ela aprendeu muito bem a lição naquele dia. Ela deu muita sorte, né? Porque foi cair nas mãos de Jesus. E Jesus, misericordioso, com compaixão, livrou ela da morte. Mas tem também a parte dela, né? Que quando ela foi ali para cometer o adultério, ela estava consciente de que ela estava errada, de que ela poderia ser morta apedrejada, né? Mas ela não se importou com o risco, né, com as consequências daquele ato. Ela simplesmente foi adulterar, satisfazendo os prazeres da carne. E muitas vezes, né, as pessoas vão nesse impulso de satisfazer o prazer da carne, não se lembram das consequências, não tem medo, né, do que pode acontecer naquele momento, daquele ato, daquele vício, daquele adultério, né, que elas podem perder a vida naquele momento e perder a salvação, que é algo principal na vida do ser humano. Então as pessoas vivem assim, sem medir as consequências dos seus atos, né? Então nós aprendemos também que precisamos ser tementes a Deus, fugir do pecado, né? Resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Não é como diz a palavra em Gálatas, que o espírito milita contra a carne contra o espírito, né? Nós precisamos alimentar muito o nosso espírito para estarmos bem fortes e não cedermos às tentações, aos prazeres da carne, porque a gente corre um grande risco de ser pego naquele pecado e não ter a chance, né, de encontrar Jesus naquele momento exato e sermos mortos, apedrejados e perdermos a nossa salvação, né? Então precisamos estar bem conscientes, né, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, fortalecendo o espírito, os desejos da carne vão-se embora. Agora a gente vê que como é forte, né, queridos? Esse sentimento para quem está fraco no espírito, os prazeres carnais, né, as sensações, os desejos carnais são tão fortes nas pessoas que elas não medem, não querem saber das consequências, né, não temem nada, elas simplesmente vão, mesmo sabendo que está errado, não se preocupam com nada, só querem viver aquele momento, pequenos momentos de prazer, mas que geram consequências para a vida inteira. Muitas vezes não a morte física, mas a morte espiritual, às vezes uma gravidez indesejada que é para a vida inteira, né? Aquela situação. Então é muito triste quando a pessoa não tem Cristo, não tem, né, o Espírito Santo ali direcionando, guiando, a pessoa deixa o inimigo roubar a mente, cai no erro, cai na tentação, cai no pecado. E feliz daquele que tem Jesus, né, como essa mulher adúltera encontrou Jesus ali no caminho, né, e ela foi salva da morte. Então, queridos, que nós possamos nos fortalecer cada dia mais no Senhor, né, para nós não cairmos no erro, nem que essa mulher caiu, nem que não seja nesse extremo, mas no erro de falar mal do irmão, né, de cair em fofoca, de cair na inveja, de cair na avareza, na glutonaria, ou em todas aquelas obras da carne que fala lá em Gálatas 5:22, né? Então, 22 não, Gálatas 5:16. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que são os frutos maravilhosos do Espírito, mas tem ali em Gálatas 5, acho que a partir do 16 fala sobre a obra da carne, ou 19, enfim. Então, queridos, que nós possamos fortalecer o nosso espírito, aprender com essa palavra da mulher adúltera, né? E que a gente tira dessa lição de João.